Quem é? Ô, que barulho. Tereza? Ô, menino, pode entrar. Ô, querida. Ô, querido. Tudo bom, chefe? Claro. Tudo bom? Diretor de TI, tudo bom com você? Minha querida pró-reitora de desenvolvimento, tudo bem? Tudo jóia. Nós precisamos ter uma conversinha básica. Nesse olha, início dessa noite. Básica, é. O meu relacionamento com os, com os profissionais estão perfeitos. Ótimo, excelente, mas não é sobre isso. Ah, meu pai, bom, o que é? Na nossa instituição, nós precisamos desenvolver um sistema web Uhum. para os nossos alunos. Falou em sistema, falou com a nossa equipe. Pode falar. Excelente. Bom, então eu tenho uma listinha aqui em que esse sistema precisará. Pode falar. Bom, ele vai precisar de uma inclusão, alteração, exclusão e consulta de materiais complementares, uma interface personalizada para os professores, web tutores e alunos, uma ferramenta de interação no chat, votação e um fórum mais interativo do que nós temos hoje, uma ferramenta para upload, download de vídeos e ferramentas para o pessoal aí desenvolver, né, em programação, um editor colaborativo, e um agente facilitador, que ele vai estar trabalhando online, para que o pessoal tenha aí um auxílio no desenvolvimento desses testes eletrônicos e também um repositório de classe Java. Ah, tá, agora sim, quer dizer... Terminei, meu É um sistema interessante. Olha, você passou aí um desafio para nós. Se nós 4 meses, 5 meses, a gente desenvolve, planeja isso aí, desenvolve isso aí. Marcelo, mas o prazo que eu tenho é 1 mês. O quê? 1 mês? 1 mês ele tem que estar pronto, testado, funcionando. A nossa instituição precisa desse sistema o mais rápido possível. Mas não dá para esticar, não, esse negócio aí. Caiu como uma bomba esse negócio aí. Olha, infelizmente não. O prazo que nós temos é 1 mês e eu aguardo você daqui a 1 mês. Ok, Marcelo? Quer dizer, tá bom, claro. Tchau, paciência. Na hora. Eu não vou nem assistir o jogo Brasil-Portugal, vou ficar aqui programando já esse negócio aqui agora. Tchau. Eita, menino, e agora o que eu faço? Eita, agora eu vou ter que programar um trem pra caramba. A equipe vai ter que estar em cima desse negócio o dia inteiro, a noite inteira desse jeito. Não vai ter mais jogo do Brasil, não vai ter mais nada. E agora, o que eu vou fazer? Colocar todo mundo num computador só para desenvolver? Peraí. E se eu dividir para conquistar? E se eu quebrar o problema em várias camadas e assim dividir minha equipe? Pode ser uma ideia. Essa pode ser uma ideia excelente. Alô? Ô, Fredson, ô líder de desenvolvimento. Por favor, venha até meu gabinete imediatamente. É uma emergência. Até mais, campo final. Opa, diretor de TI. Tudo bem? Olá, programador Jedi. Tudo bem? Tranquilo. Cara, precisamos resolver um grande problema. Qual seria? A nossa pró-reitora passou um desafio enorme. Temos que fazer um sistema com N funcionalidades em apenas 1 mês. Não, mas esse prazo, dependendo das funcionalidades, é muito pouco. São muitas funcionalidades, mas eu preciso da sua ajuda. Certo. Você sabe que na informática, no desenvolvimento de software, produtividade não é diretamente proporcional ao número de programadores. Com certeza. Nós não podemos simplesmente contratar um monte de programador e colocar num problema que eles não vão conseguir desenvolver, até eles aprenderem o que é para fazer, nós já perdemos o prazo. Com certeza. Mas então eu tive uma ideia. Que tal nós desenvolvermos em camadas para resolver esse problema? Ótima ideia. A gente pode colocar os nossos administradores e analistas de banco de dados trabalhando na parte da base de dados. A gente pode colocar os nossos programadores trabalhando na parte de modelagem do negócio, né, do sistema. E a gente pode colocar os nossos web design para trabalhar na interface. E aí a gente desenvolve em paralelo. Eu acho que é uma boa ideia e a gente pode alcançar esse prazo com certeza. Cara, vamos acreditar e vamos em frente, hein? Ok. Bola da rede, pelo menos na informática, porque hoje não tem jogo para nós. Vamos desenvolver. Ok, vamos lá. Eu vou reunir a equipe e depois eu retorno aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Ok, meu brother. Um Até abraço mais. e fiquemos firmes aí, viu? Certo. Vai dar certo. Ui. Meus alunos, que desafio, hein, a gente tem pela frente. Vou chamar aqui a pró-reitora, a pró-reitora aí de graduação, professora Tereza. Você está ótima foi ótima como atriz, viu? Olha, quem sabe a Globo em chama. Pois é. Pois bem, pessoal, aqui foi só uma encenação, mas com a ideia, né, de passar para vocês de programação em camadas, que é o tema da nossa aula de hoje. Exatamente, professora. Vamos trabalhar programação em camadas. Isso. Então, vamos começar, pessoal, aí no próximo slide, retomando alguns pontos que nós vimos na aula de número 4, que foi a aula com banco de dados. Bom, então temos aí os pontos principais que foram o SGBD,
a modelagem de dados de uma aplicação web, bem como o driver JDBC. Então, como eu espero que vocês estejam lembrados, nós informamos para vocês lá o endereço para vocês baixarem lá o MySQL, que é o banco de dados que nós iremos utilizar. Falamos da instalação, da configuração, né? Nessa configuração nós tínhamos que lá apresentar essa senha aluno para que esse programa, essa aplicação web, ela rode comunicando com esse banco de dados. Depois dessa configuração, nós colocamos o banco para startar, para rodar o banco de dados, para que a aplicação consiga fazer uma interação com ele, né? Que vocês poderiam estar fazendo através do Command Line ou através daquela ferramenta mais interativa, que é o Query Browser, que eu comentei com vocês também. Vocês podem estar baixando lá do site da MySQL. Bom, feito isso, nós precisaríamos criar o nosso banco de dados propriamente dito, né, algumas tabelas de administrador, de cardápio, e no final da nossa aula passada, nós apresentamos um exemplo, que era o nosso REST Web, que inclusive nós vamos falar um pouquinho desse sistema ainda, mas a ideia era justamente de apresentar um login e uma senha e comparar se lá na base o que foi definido, realmente quem forneceu o login e a senha, será que eram os administradores mesmos ou não? Então nós faríamos uma conferência, faríamos uma validação desse login. Então basicamente foram esses pontos que nós vimos na aula passada e eu espero que vocês tenham aí testado essa aplicação, que é de fundamental importância para a aula de hoje, que nós iremos aí estar estendendo e expandindo essa aplicação. Nós recebemos vários comentários aí pelo ambiente, né, virtual, mas tem muita gente que está lá na aula 1, na aula 2. É interessante que vocês acompanhem aí, para a gente não chegar lá na aula 7 e vocês estejam lá na aula 4. Então tem que estar acompanhando semana após semana aí, né, Marcelo? É isso aí. O programa que nós fizemos, o programa REST Web, é o seguinte. Esse programa é um programa estudo de caso. Esse programa é o máximo que a gente consegue oferecer nesse tempo que nós temos na TV, para vocês poderem produzir alguma coisa de algum tamanho, pelo menos não pequeno. Esse REST Web, se ele for todo feito, ele já chega a uma aplicação de pequeno a médio porte. Não chega a ser a médio, mas e no pequeno já não é. Então você já consegue uma boa bagagem para desenvolver para a web. Então é importante que você pegue, teste o banco de dados. Tem alunos realmente, que o professor falou, que ainda estão tentando instalar o banco de dados, ainda algumas dúvidas iniciais. Procure sanar essas dúvidas, busque a ajuda de outros alunos, para que você consiga alcançar aí mais rapidamente os novos níveis. As próximas aulas vão falar, inclusive, de como otimizar a programação. Já são até como nós vamos abordar alguns conceitos de frameworks, ou questão das comunidades de frameworks, é algo teórico, que a gente vai poder explicar e colocar um pouco de prática, mas o principal mesmo é essa aplicação REST Web daquele desafio passado, desde a aula passada, para a próxima aula vocês mostrarem alguma coisa, certo? Não vai valer nota nem nada, mas vai valer o seu aprendizado. Por isso é importante, eu friso aqui, a necessidade de vocês desenvolverem e perguntarem para nós. Agradeço aí, elogio os alunos que fizeram já perguntas em relação ao sistema, que já estão desenvolvendo, já estão querendo correr atrás desse sistema e já conversaram conosco pelo ambiente. E incentivo os outros a correrem atrás também para alcançarem esse patamar satisfatório nessa aula de desenvolvimento, ok? Vamos para o slide próximo. Os nossos objetivos. Com essa aula aqui, o primeiro é conhecer o paradigma da programação em camadas. A gente vai conhecer esse paradigma, entender teoricamente como ele é dividido. E, claro, conhecendo, nós podemos aí, como vimos até no teatro, né, compreender a importância da programação em camadas para aplicações web. É importante programar em camadas? Principalmente no estudo de caso que nós estamos vendo aqui com o REST Web, porque aí vocês vão poder praticar nele. Vocês vão visualizar nesse aplicativo exemplo a divisão em camadas. E assim ver a sua importância em casos como foi falado no teatro. Tudo bem? Próximo slide fala o seguinte. Uma aplicação web ela pode ser programada em várias linguagens e formas, ok? Essa é a primeira frase. Tá? Você está desenvolvendo para a web, pode programar em qualquer linguagem. Mas nem todas as tecnologias têm maneiras otimizadas de se programar a aplicação. Você pode programar usando PHP, usando ASP, .NET, JE5. Mas pense sempre nessa questão. Se você vai desenvolver uma aplicação, e essa aplicação é de larga escala, é de grande porte, como foi a aplicação
que foi falada nesse teatro, pense em ir para uma linguagem que permita você dividir a aplicação em camadas. Porque assim você vai dividir o problema. E dividindo o seu problema, fica mais fácil conquistá-lo. Professora, o famoso problema do programador não saber por onde começar. É muito grande o problema, como é que eu vou começar? O que eu programo primeiro? Eu acho que a divisão em camadas vai facilitar um pouquinho essa visão, vai abrir um pouco a mente do Com certeza. E às vezes a gente tem que verificar essa abstração desse domínio e verificar quantas camadas eu vou ter. Porque é a primeira pergunta que vem na cabeça, né? Porque programação em camadas, ok. Quantas camadas são possíveis? 1, 2, 3? Uma já não é, né? Porque já sei que em camadas espera-se que de 2 acima. Exatamente. O próximo slide nos fala assim: a plataforma JE5, que é a linguagem Java, fornece suporte ao que chamamos de programação em camadas. Então, escolhida essa linguagem, por quê? A Sun já a fez, também pensando em grandes desenvolvedores. Java Enterprise Edition, edição para empresas. Nenhuma empresa ela gosta de ser pequena, ela quer ser grande. E com isso, a aplicação que vai suportar essa empresa tem que ter um bom domínio, tem que ser de grande porte também. Então, se você vai programar para empresas, pense em programar em camadas. Porque nenhuma empresa fica geralmente em uma só camada. Ela fica em várias. Uma aplicação abrange um problema que uma empresa quer resolver, se dividido em várias camadas. Então, nós vamos conhecer essas camadas, não é, professora? É verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a programação em camadas de um modo geral e depois, especificamente, o que tem em cada uma dessas camadas. Ok. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide, pessoal. Então, nós temos aí a programação em camadas, ela é caracterizada pela divisão de atividades, né? Então, quando se fala em atividades, a gente já está pensando aí em desenvolvimento, né? Ou até mesmo eu posso observar uma equipe de desenvolvedores e, neste caso, eu vou estar dividindo. Tem o pessoal de banco de dados, o pessoal da modelagem dos dados, eu tenho o pessoal da interface, vão ser os web designers, e vou ter o pessoal da codificação propriamente dita. Então, eu posso estar dividindo ou separando, que nesse caso a programação em camadas, né? Essa palavra divisão ou separação, ela é a base de tudo. Então, nesse caso, eu posso verificar as atividades, estar separando ou até mesmo por esses profissionais dentro de uma equipe como um todo. Ah, e aí no próprio slide, mostram 3 grandes áreas, né? A modelagem de dados, a parte da interface e a parte da codificação propriamente dita. No próximo slide, nós temos um pouco mais sobre a programação em camadas, né, observando que diferentes serviços são implementados separadamente, porém são integrados. Aí essa figura dá para a gente fazer bastante analogia. Pois, quando eu tenho programação em camadas, eu tenho as camadas, como vocês viram, né, no texto, elas são separadas separadamente, mas há uma interligação, há uma comunicação entre essas camadas aí. E aí volta aquele questionamento que eu estava agora falando com o Marcelo. Bom, eu tenho camadas, quantas camadas? Aí vai depender do seu grau de abstração, até mesmo do problema em si. Eu posso estar observando 2 camadas, 3 camadas, que é o convencional, né? Na literatura, o que você vai mais encontrar quando se fala programação em camadas, é que você se divide em 3 camadas. Mas nada impede, por exemplo, você subdividir uma dessas camadas. Então, uma camada mais de desenvolvimento, de codificação, propriamente dito, eu posso estar subdividindo. E isso vai depender de cada caso. Cada caso aí vai ser um caso. E aí, neste caso, você verifica que há uma pertinência em dividir esta camada, nada impede. Ok? Exatamente. Temos mais um slide que a gente falou em camadas, que elas são separadas, mas há uma interligação. Então, vamos ver quais são essas camadas aí. Então, ok, mas quais são essas camadas? Então, nós temos a camada de apresentação, que também é conhecida como a camada de interface. Temos a camada de aplicação, ou regra ou lógica de negócios. E também a camada de dados ou banco de dados. Então, como eu comentei, basicamente são essas 3 camadas que nós iremos trabalhar. Bom, então vamos agora estudar, né, mais profundamente o que vem ter em cada uma dessas camadas. Porque agora, dado o meu problema, o que vai ficar em cada uma dessas camadas? Isso é um questionamento bastante comum. Quando se fala programação em camadas, além do por onde eu começo,
onde vai ficar o quê. Então, por exemplo, a minha consulta ao banco de dados vai ficar aonde? Vai ficar naquela camada de dados? Vai ficar na minha camada de regras de negócio? Ou eu vou precisar colocar lá na interface, uma vez que eu vou apresentar para o usuário final? Então, é uma dúvida aí bastante constante. Então, Marcelo, vamos dar uma olhada mais especificamente em cada uma dessas camadas? Vamos lá. Vamos ver nossa primeira camada, então. Ó, camada de apresentação. A camada de apresentação vai apresentar resultados para o usuário, vai se preocupar em apresentar resultados, sejam eles auditivos ou visuais. Ou, se você estiver desenvolvendo uma aplicação, por exemplo, que responda em áudio, por exemplo, aquelas aplicações do telefone, para falar com o operador, tecle 1, para consultar seu saldo, tecle 2. E você recebe todas as informações pelo telefone. Pensa que isso não é um aplicativo? É um programa que está rodando lá. Você pode usar, inclusive, Java para programar. Você pode procurar, por exemplo, a tecnologia chamada XML Voice, que é uma especificação de XML para você exibir output em formato de áudio, usado em programas assim. Então, a camada de apresentação ela vai apresentar resultados para o usuário. E esses resultados podem ser em vídeo também, quando você vê aí as famosas telas de computador com campos, entre seu nome, entre seu endereço, seu login. É o que vocês mais fazem quando navegam na internet. Vocês veem a maioria do resultado tudo em vídeo. Vocês veem lá as páginas, os resultados, as imagens, as animações, os textos, os links, os hyperlinks e todas aquelas características visuais. Você está acostumado a mexer com output visual. Inclusive, no nosso REST Web, você recebe todo o output da camada de apresentação no formato gráfico, diferente daquele exemplo que eu dei do telefone. Mas pense que existem várias maneiras de se apresentar dados. Então, você tem que se preocupar com o dispositivo que vai estar acessando esse dado. No slide ele fala que, normalmente, a camada de apresentação, no caso do JS5, nos nossos casos aí mais comuns de desenvolvimento de sites, a camada está associada às páginas. E nós usamos duas linguagens para renderizar páginas, nesse caso, nesse nosso exemplo, nessa nossa aula. Nesse nosso curso aqui em Programação 4, que é a linguagem HTML, linguagem de marcação de hipertextos, e a linguagem JSP, Java Server Pages. Essas duas linguagens juntas vão fazer com que você apresente dados para o usuário. Então, quando você pensa na tela login.jsp, a tela de entre seu nome, seu login, sua senha, do caso do REST Web, a lista de restaurantes, para quem já está conseguindo aí desenvolver a lista de restaurantes usando aquele pacote que a gente mostrou na aula passada, você vai estar renderizando, gerando a lista de restaurantes que vão ser visualizadas pelo cliente. Quando você faz uma busca no Google, você recebe vários resultados. Aquilo é o output que você está vendo. Mas a pergunta maior é como esse output foi gerado. Será que você clicou e a página apareceu sozinha? Claro que não. O Servlet, o JSP ou o Java estava programando numa camada mais inferior para poder renderizar esse resultado, para poder gerar o resultado em memória e esse resultado em memória fosse renderizado na camada de apresentação. Então pense assim, você tem uma lista de restaurantes que o usuário está vendo. Essa lista de restaurantes, ela não apareceu do nada, ela foi gerada por uma outra camada. Então você tem que pensar dessa forma. O JSP que mostra a lista de restaurantes falou, camada de baixo, me manda a lista de restaurantes aí, que eu vou colocar elas prontas para o usuário ver. E aí nós temos a próxima camada, que é essa camada que vai me responder. Vai falar assim, camada de apresentação, espera aí que eu vou acessar aqui, fazer alguns cálculos aqui, já vou te mandar o resultado. Vamos ver aqui no próximo slide. Camada de aplicação. É essa camada aí que vai ver o resultado e voltar os dados para a de apresentação. Nela fica a chamada lógica de negócio. Então, essa palavra aí, essa frase, você tem que lembrar dela. Lógica de negócio. O negócio é o trâmite, é o processo que uma aplicação realiza para poder desenvolver, para resolver algum determinado problema, para solucionar esse problema. Então você, por exemplo, tem um programinha de calculadora, onde na camada de apresentação tem
entre o valor A e o valor B. Você entra lá 10 e 20. E aí você clica calcular, somar. Esses dados que estão na camada de apresentação vão ser enviados para a camada de negócio. E a camada de negócio vai somar esses valores. 10 mais 20, 30. Calculou, voltou 30 para a camada de apresentação. A camada de apresentação pega esse 30, pinta ele de preto, negrito, itálico, do jeito que ela quiser, ou então em voz, ó, 30 o resultado, e retorna. Esse resultado vai ser ouvido ou por telefone, se o cara estiver desenvolvendo, o usuário estiver usando um telefone para acessar a aplicação, ou então um número 30 bem grande, se for o caso, ele estiver acessando um site de um notebook pelo visor, pelo monitor. Então você tem aí a camada de aplicação que ela tem a função de fazer cálculos, negócios, regras. Eu dei um exemplo simples, 10 mais 20, mas ela pode fazer várias outras operações, inclusive questionar para uma terceira camada, ainda mais embaixo, né, professora? Pergunta assim, professora, da camada de dados, acesse o banco de dados aí para mim, porque o usuário está querendo ver quanto ele tem na conta corrente, e eu que sou a camada de lógica de negócio, não sei quanto ele tem na conta corrente. Você poderia ver para mim aí no banco de dados e me retornar, porque eu tenho que, assim que você me retornar, voltar para a camada de apresentação que já está me esperando lá. Com certeza, tem sim que quem faz essa é a camada de dados. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. No próximo slide. Então nós temos aí nessa camada o SGBD. Então vai ser o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Então é o MySQL que a gente estava falando, é o PostgreSQL ou qualquer um outro banco de dados. Então vai estar nessa camada. Então neste caso, nessa camada, tipicamente é um banco de dados relacional, né, que tem aí no slide que vocês devem ter visto. Bom, o que significa isso? Então eu vou ter lá as tabelas, os seus relacionamentos, eu tenho os atributos das camadas, eu tenho os registros e assim por diante. Então é nessa camada que o meu dado vai estar armazenado e vai ser esse dado que eu vou buscar, que eu vou recuperar, tá bom? Na sequência, nós temos um exemplo do caso do REST Web, observando essas três camadas. Então, no primeiro caso, nós temos a apresentação, que vai ser uma tela de login em JSP. Então, é onde a gente colocou lá, por exemplo, lá no administrador, ADM1, e na senha, senha 1. Então, é essa tela aí, tanto essa tela de apresentação, quanto a lista dos restaurantes, o que tem em cada um desses restaurantes, o cardápio propriamente dito, os itens de cardápio. Então, vai ser justamente essa parte que vai estar na camada de apresentação. Na segunda camada, que é a camada de aplicação, então, basicamente, ela vai estar aí a validação de login. Né? Quando a gente fornece o login e a senha, vai lá para a camada da lógica de negócio, vai verificar lá no banco, bom, eu vou lá no banco verificar o login e a senha, faz uma busca, volta lá para essa camada de negócio, vou verificar se eles são iguais. Ok, então eu vou liberar todos os recursos, todas as funcionalidades para aquele administrador. Caso contrário, vou lá, por exemplo, mandar para a camada de apresentação, dizer, olha, ou o login está inválido, ou a senha está inválido, ou um dos dois. Bom, alguma resposta para ele, para não deixar sem resposta, né, o usuário final. Então, tem todo esse processo de comunicação dessas camadas. Né? No exemplo que o Marcelo apresentou, não necessariamente eu preciso chegar na camada de dados, como foi o caso do Soma. Como ele foi bastante simples e não precisou chegar na camada de dados, ele só fez o seu cálculo e voltou para a camada de interface. Então, essa camada de lógica de negócio, basicamente, vai ser a programação propriamente dita. Vai ser a lógica em que nós temos que especificar, por exemplo, que critérios um determinado usuário tem. Como última camada aí desse nosso REST Web, nós temos os dados que são o SGBD. Então, foram lá nas tabelas que nós apresentamos, né, nos registros que nós inserimos, né, através lá do command line, que tem lá na apostila. Bom, na sequência, nós temos um VT que o professor Isaac, né, produziu para a gente, mostrando essa parte de programação em camadas de uma forma mais animada. Né? Como que a gente pode estar fazendo uma analogia da programação em camadas, né, uma coisa técnica, de uma coisa aí do cotidiano que acontece. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha no VT e daqui a pouco a gente volta. De maneira direta, é uma forma diferente de programação cliente-servidor que é feita em duas camadas. Em três camadas, a divisão fica da seguinte forma: camada de apresentação,
camada de aplicação e camada de dados. Para compreendermos melhor, vamos fazer uma analogia dessas três camadas utilizando um bolo. A camada de apresentação visualizada nesse bolo é toda a parte bonita e chamativa do bolo. Na web é a mesma ideia, ou seja, é o que o usuário vê e interage quando acessa um site. A camada de aplicação visualizada nesse bolo é o recheio que fica no meio do bolo. Na web, a camada de aplicação interage entre a camada de apresentação e a camada de dados. A camada de dados é a base do bolo. Na web, a camada de dados é responsável pela comunicação com o banco de dados. É nessa camada que o acesso ao banco de dados é feito para a realização de alguma ação como autenticação de usuário, inserção, alteração e ou exclusão de registros. De forma rápida e direta, essa é a ideia da programação em camadas. Boa aula e até a próxima! E aí, pessoal? Tranquilo aí com o VT? Deu para entender um pouco melhor aí sobre as camadas, certo? Então é isso. Programar em camadas não é um bicho de 7 cabeças, é um bolo delicioso. Se você conseguir entender como um confeiteiro faz o bolo, conseguirá entender um pouco melhor como desenvolver em camadas. Ora, nem sempre o exterior do bolo é que está a riqueza e o segredo do confeiteiro. Às vezes, o exterior engana, mas interiormente, aquela delícia, né? Ou o contrário, o exterior parece que está muito gostoso, mas é só aquele glacê, né, professor? Às vezes ninguém gosta muito de excesso, né? Aí vai lá e assusta um pouco. Então você tem que tomar cuidado, você tem que desenvolver em camadas, desenvolvendo cada camada o seu trabalho, a sua funcionalidade. Vamos entender um pouquinho também, porque esse trabalho de fazer as coisas em camadas é algo que veio mais com o paradigma da internet, com o advento da internet. A internet proporcionou isso daí. Antes da internet, os programas eram mais cliente-servidor. Era uma máquina standalone, não totalmente standalone, porque ela tinha uma conexão de banco de dados com alguma outra máquina. Só que toda a regra de negócio ficava lá na camada de apresentação. Vamos ver isso no slide. Olha aqui. Arquitetura, cliente-servidor versus modelo de camadas. Como é que a gente pode comparar as duas aí nesse esquema? Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura cliente-servidor. No próximo slide você vê que a arquitetura cliente-servidor, como aí na nossa ilustrativa foto, mantém toda a regra de negócio e interface dentro da onde? Da máquina do cliente. Então, você tem aqueles cálculos, se tiver some 10 mais 10, a própria máquina somaria. Dá uma velocidade maior? Dá, olha só. Pense bem, você está numa máquina, você não está na internet, clicou, ele soma 10 mais 10 e volta para você. A sua máquina faz isso, rápido. Se você tivesse em modelo de camadas, você clicava somar. Ele ia lá no servidor, somava para você e voltava. Demoraria um pouco mais, tudo bem. Mas aí você tem que começar a comparar custo-benefício. Até onde você pode usar camadas e até onde não. Você vai usar um standalone aí, né? Usar um Delphi com banco de dados somente, por exemplo. Há casos que pode ser interessante? Há casos que pode ser interessante, sim. Mas desenvolver em camadas pode ser muito interessante, principalmente se você quer dar manutenção no código. Porque a longo prazo você vai precisar dividir corretamente. Às vezes, programando em uma aplicação standalone, você enche de código lá na área de interface, fica cheio de código. Às vezes, se o programador que fez isso foi embora e você chegar, você vai se encontrar num mundo perdido de código lá. Você não entende a lógica dele, até você entender o que ele quis dizer com as variáveis ali, você já perdeu um bom tempo. E até se ambientar com o código lá, todo acumulado na área da interface. Ok? Mas é isso que, vamos voltar ao slide, é isso aí que é a arquitetura cliente-servidor. Sem tirar nem pôr, todo o código de negócio está lá na área do cliente. E ele pode acessar um banco de dados à distância. Então, professora, é isso aí. A gente programar em camadas tem diferenças de programação
cliente-servidor. Então, todo esse processo veio com o advento daqueles sistemas distribuídos, né, verificando o máximo possível que a gente pode dividir aí o desenvolvimento e facilitar na manutenção, não é isso? Isso. Bom, já que a gente falou sobre cliente-servidor, vamos observar agora a arquitetura em camadas. Então, nós temos essa figura em que mostra, né, de uma forma gráfica, de uma forma geral, as 3 camadas. Então, nós temos a camada 1, interface, a camada 2, servidor de aplicação, e a camada 3, servidor de gerenciador de banco de dados. Bom, observando essa figura, nós podemos obter diversas conclusões. Tá? Uma delas, vocês podem observar que a camada 1, que é a camada cliente, ou da interface, para ela se comunicar com a camada 3, é necessário passar pela camada 2. Né? Ou seja, nós temos aí um aspecto de segurança. Porque, no caso, eu tenho a camada 3 totalmente separada. Ou seja, o cliente ele não tem acesso direto aos dados do banco de dados. Isso é um fator bastante positivo em termos de segurança. Outra conclusão que nós podemos obter é que as camadas 2 e 3, elas podem estar em servidores diferentes. Não estou rodando uma aplicação, não necessariamente o servidor de aplicação, ele pode ser a mesma máquina que vai estar o servidor do banco de dados. Eu posso ter o servidor da aplicação aqui em Palmas, por exemplo, e o meu servidor de banco de dados lá em São Paulo. Nada impede isso. Então, embora as camadas estejam separadas e elas estejam interligadas, nós podemos separar esse procedimento aí. Tá? Bom, 2 coisas importantes. Observar a questão do cliente com a camada do banco de dados, separação, e as camadas aqui, elas podem ter rumos diferentes, cada um no seu servidor separadamente. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Então, nós temos aí 3 camadas, possivelmente 3 máquinas. Uma do cliente, uma do servidor, outra do servidor, uma do servidor da aplicação, Tomcat, por exemplo, e o outro é o servidor de banco de dados, o MySQL. Na aplicação que vocês estão desenvolvendo e no ambiente que vocês estão usando, provavelmente na casa de vocês ou no laboratório, provavelmente você está fazendo tudo em uma única máquina. Tudo bem, mas saiba que o aplicativo, browser, Internet Explorer, Firefox, Opera, ele vai estar espalhado em várias máquinas, são os clientes que usam. É aquela primeira maquinazinha que nós temos. E os outros podem estar em outros lugares, ou contratados pela empresa que nós já falamos, uma empresa de hospedagem, e o banco de dados que ela usa está em outra máquina também. Então você tem 3 lugares aí diferentes. Agora, nós dissemos que uma página da internet, um cliente-servidor, nós dissemos que uma aplicação cliente-servidor, todo o código fica na camada de interface, na camada de apresentação. Agora, já para a internet, na aplicação web, nós temos que o código de negócio fica na camada dita de lógica de negócio. Mas isso não nos impede que, slide, é possível que haja algum código de negócio na interface, tal como JavaScript, por exemplo. Mas recomenda-se aqui que o código seja o mínimo possível. Por quê? Você não sabe qual a capacidade da máquina, do cliente que está acessando o seu site, a sua aplicação, o seu banco, o seu colégio, né, o seu e-commerce. Então você não sabe se você pode sobrecarregar a interface com objetos. Você deve ter usado aí o Google Mail, o Gmail ou o Google Docs, aquelas planilhas que ficam online. Se você roda aquilo ali numa máquina um pouco mais lenta, você verifica que fica mais difícil de trabalhar. Porque aquilo ali mantém muito código na interface. Então nós recomendamos que você possa, a princípio, começar desenvolvendo com pouco código de interface, código de negócio na própria interface. Por exemplo, você vai somar 10 mais 20. Você clica somar. Ele joga para a camada de aplicação que soma e devolve. Se você quiser, você pode usar um código JavaScript que some 10 mais 20 na própria camada de interface. Não precisa nem mandar para a camada de aplicação em outro lugar do mundo que ela esteja. Basta somar em JavaScript. Ou então fazer validação de campos. Ou algumas coisas mais que o JavaScript proporciona. Claro, você pode usar algum JavaScript, mas não abuse muito,
porque você não sabe o usuário que está usando, que está trabalhando com a sua aplicação. Pode ser qualquer tipo de usuário. Inclusive o Google tem solução para isso, eles têm muitos desenvolvedores. Se você estiver achando muito lento lá, ele tem um botão assim, ó, clica aqui para visualizar em HTML básico. Você vai ver ali, tem uma opção. Se estiver muito lento lá, ele te dá uma opção de HTML básico, onde lá, nesse modo, a camada da interface tem menos códigos, em JavaScript, por exemplo. Acesso mínimo lá, mais usando o servidor de aplicação e retornando o HTML básico. Então, uma solução que o Google fez, ele considerou usar os máximos, né, o máximo recurso que ele poderia do cliente. Caso o cliente reclamasse, ele clicava lá numa versão mais leve. Agora, você desenvolvedor, talvez não tenha tempo para desenvolver uma versão mais leve, uma versão mais pesada, né? Você tem prazo a cumprir, né? Às vezes o lucro, o retorno que você vai ter não vai validar, não vai compensar você desenvolver duas interfaces. Então, na escolha pela mais leve primeiro. Escolha pela mais leve. Né? Porque aí vai satisfazer gregos e troianos, os que usam muitos recursos e os que não têm condição de usar tantos recursos por causa de uma máquina menos poderosa. Então, é aconselhável usar JavaScript, mas o mínimo possível na sua aplicação, tá? Professora, pergunta, quando usar a aplicação em camadas, né? É isso que o nosso slide diz agora. Tá pensativo aí, né? Será que eu tenho realmente que usar camadas? Que tá meio que aí na moda, né? Quando o pessoal fala N camadas ou N tire, né? Até é interessante o pessoal pesquisar na internet, né? T-I-E-R. Pode colocar aí no Google N, T-I-E-R, N tire, que é N camadas, vocês vão encontrar muito material. E aí surge essa dúvida, né? Quando eu vou utilizar isso? Exatamente. Será que toda aplicação ou não? Para a gente começar esse raciocínio de saber quando que eu posso usar camadas, vamos ver o slide. Nós colocamos aí, agora vamos falar. É necessário saber se a aplicação precisa realmente ser dividida para ser conquistada, ou simplesmente será programada em forma de um bloco maciço. Então essa é a primeira, é saber isso. A aplicação é grande o suficiente para ser dividida? Ou você pode programar ela numa caixa preta? Programar coisas em caixa preta costuma ser mais rápido até. Mas se a aplicação fica muito grande, essa caixa preta aí, de repente não vai dar conta do recado. Então você pode dividir até os seus programadores. Você nunca fez essa pergunta? Se eu precisar desenvolver um programa com 4 pessoas e as 4 pessoas desenvolvendo ali, lembra do nosso teatro? Será que as 4 pessoas vão conseguir dar o mesmo gás se uma, ao invés de uma só? Aí elas vão ter que discutir, pensar, trocar ideias, às vezes vão discordar, demora mais para desenvolver. Então, se você tem uma caixa preta, é melhor deixar, às vezes, um desenvolvedor só mexer naquela caixa preta. E se essa caixa preta for muito grande, melhor você quebrar ela em 2 caixas pretas. Uma que mexe com a interface, outra que mexe com o aplicativo, e outra que mexe com o banco de dados, e manda desenvolvedor para uma camada, manda desenvolvedor para outra, e para outra camada final. Então, você precisa ter essa diferença. Essa aplicação é rápido de se fazer? Por exemplo, uma lista de leitura, uma lista de dados, uma lista somente de leitura, por exemplo. Você só vai fazer um select e vai listar os dados. Só isso. De repente, você não vai precisar usar multi-tier aí. Você pode guardar todos os dados, até mesmo em memória, ou então guardar eles numa lista estática em HTML e acessar tudo aquilo ali de uma vez só. Você não vai precisar, nesse caso, uma aplicação apenas leitura. Você não vai precisar montar todo um arcabouço de camadas, porque a aplicação, o escopo da aplicação é tão pequeno que se você for fazer isso, você vai estar, vamos dizer assim, fatiando uma ervilha. Não vai ter noção de fatiar uma ervilha. Melhor fatiar uma melancia, um tomate. Um tomate já tem uns que comem o tomate inteiro, outros preferem fatiar. Então, quando você for ver isso aí, faça esses pesos, faça essa medida, meça o tamanho da aplicação e veja se realmente compensa você fatiar. Então, esse é o primeiro passo, né, professora? Isso, e essas fatias, elas têm que ter um propósito. Né? Então, essas camadas aí, elas têm que ter a sua finalidade. Exato. Cada camada tem a sua finalidade, a sua função dentro da aplicação como um todo. Exatamente. É então, vamos falar um pouquinho de vantagens? As vantagens da de programar em camadas. Beleza. No próximo slide, nós temos aí as vantagens da programação em camadas, que são reutilização, distribuição, segurança e manutenção. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas
mais especificamente. Então, vamos começar com reutilização. A reutilização, basicamente, nós precisamos que o código pode ser reutilizado em outras partes da aplicação. Bom, quando se fala reutilização, precisamos verificar se nós temos aí na nossa aplicação tarefas comuns, tarefas que serão repetitivas o tempo todo. Por exemplo, conexão com o banco de dados, né? É uma tarefa que eu posso estar precisando dessa tarefa em diferentes situações. Com relação a CEP, com relação à validação de CPF, por exemplo. Então, nós podemos, por exemplo, essas situações que no futuro eu possa precisar. Então, qual que é a ideia da programação em camadas ali? Principalmente da reusabilidade. É você desenvolver o código para validação de CPF, para conexão com o banco de dados, uma única vez. Feito isso, um próximo desenvolvimento, nessa mesma circunstância de programação em camadas, você já tem todo esse código pronto. E foi até um comentário que eu recebi durante a semana. Eu vou ter que memorizar o nome do driver do MySQL. Eu fiz, olha, não precisa. Por quê? Porque esse processo ele vai se repetir. Então, você vai fazer uma classe conexão, por exemplo, e o tempo todo que você precisar de fazer um acesso a um banco de dados, é só chamar um método por meio de um objeto que é da classe conexão. Então, basicamente é isso. Não vou ficar precisando nem refazendo algo que é repetido o tempo todo. Então, basta se fazer uma única vez uma classe conexão, por exemplo, e sempre que necessário, chamar aí um método. Tá? Então, nesse caso de reutilização, nós precisamos identificar essas atividades que no futuro nós poderíamos estar utilizando e sempre buscar aí quais são as classes que foram já implementadas, não é isso? Exatamente. Então, professor, é realmente uma boa vantagem, uma grande vantagem, você reutilizar códigos assim de validação, de programação, de conexão com o banco de dados, reutilizar. Programou uma vez, usa novamente, só dá um Ctrl+C, Ctrl+V, muda pouquinho, você já usa novamente. Então, uma vantagem de usar programação em camadas. Próxima vantagem é a distribuição. Significa instalação de diferentes constituintes de sistema de acordo com o equipamento utilizado. Veja bem aqui no nosso slide, veja bem, nós temos aqui vários tipos de constituintes. Nós temos dois tipos, né? Vamos dizer, nós temos dois tipos de clientes, olha só, um cliente PC e um cliente celular. O cliente PC acessa pelo Firefox. O cliente celular acessa pelo browser proprietário da empresa lá. Ou pode ser um browser também, um navegador Internet Explorer, se for aqui um mobile da Microsoft. Mas se for um outro mobile, pode usar, um mobile, né, na verdade, pode usar um outro navegador. Todos acessam o mesmo servidor de aplicação. Esse servidor acessa o SGDD, que retorna dados, e ele vai ver qual o programa, qual o formato que ele vai retornar. Se for um celular, ele pode retornar um formato mais enxuto. Se for um PC notebook ou um desktop, ele retorna um formato mais, vamos dizer assim, forte, né, mais consistente, com mais vantagens, assim, mais controles. Mas se for um celular, ele pode voltar a algo mais simples. Tá vendo? Então você pode, assim, ter a distribuição dos seus serviços. Se fosse um programa só, uma caixa preta só, você teria uma certa dificuldade. Por quê? Uma caixa preta, ela rodaria bem num programa e num outro programa, num outro celular, por exemplo, aquela caixa preta já não rodaria. Então, se você divide em camadas, você não precisa reprogramar todo o teu sistema. Você programa um tipo de saída para celular, um tipo de saída para telefone, um tipo de saída para notebook, para PC e pronto. Quando cada um acessar, ele vai retornar cada um dos tipos. Se você precisar, errei um negócio ali, errei um probleminha ali para o celular. Conserta só o pedacinho do celular e está tudo resolvido. Se fosse tudo uma caixa preta, você teria que recompilar tudo de novo, distribuir a nova versão, como é o caso dos programas para o Windows. Né? Então, pense nessa questão de facilidade de distribuição e facilidade de implementação e manutenção depois. Excelente, Marcelo. Na sequência, nós temos outra vantagem, que é a segurança. Que cada camada ficará, geralmente, em máquinas diferentes, com permissões de acesso diferentes. Então, como a gente falou, até naquela figura que eu apresentei das 3 camadas aí, nós temos a questão da segurança. Uma vez que a camada de dados, por exemplo, ela pode estar no outro servidor, bastante distante do servidor de aplicação. Um outro ponto a ser observado, até mesmo vou pegar um gancho aí que o Marcelo deixou no slide passado.
Uma vez que eu tenho diferentes dispositivos e posso estar acessando essa minha aplicação web, né? A mesma aplicação. Aí tem um exemplo do Internet Bank, né? Ou seja, aquela minha aplicação que eu executo via internet tem um conjunto de funcionalidades. Meu internet, lá do Bank, o Internet Bank, o Home Bank, que pode ser também, pelo celular, ele não necessariamente vai apresentar as mesmas funcionalidades que eu tenho lá via internet. E ainda eu posso verificar que as funcionalidades que eu tenho via internet não são as mesmas que eu tenho lá no terminal, no banco, por exemplo. Então eu tenho situações diferentes dependendo dos dispositivos. E aí, quanto maior a segurança, se você tem mais seguro, você vai disponibilizar um leque de opções bem maior. Quanto mais restrito, vou diminuir apresentando pelo menos só opções básicas, que não possam aí estar gerando erro ou ter algum ataque futuro, tá? Temos mais uma vantagem, não é isso? Exatamente, que é a manutenção. A manutenção, como eu expliquei também, é mais rápida, porque os ajustes são feitos somente na camada em que contém o problema. Eu acabei falando isso naquela slide passada. Você precisa resolver um problema na camada de apresentação para celular. Vai lá naquele código, naquele if ali, um if ali pode ser, né? Se o browser for do tipo navegador para celular XYZ, então você faz aquele código lá, existe um erro. Conserte o erro ali, faça o upload daquela página, JSP ou daquele código, dá um reload na aplicação ali e pronto. Está tudo funcionando. Se fosse uma aplicação Windows ou uma aplicação executável, ele ia ter que compilar tudo, ia ter que compilar o output para o mobile, para o celular, para o browser, compilar as regras de negócio todas, que você não alterou nada, mas vai ter que recompilar, compilar o acesso ao banco de dados, você não alterou nada, mas vai ter que compilar, porque é uma caixa preta. Então, vantagem, manutenção. Pode ser difícil de programar no começo, mas depois, lembra daquela pirâmide que a gente viu na aula passada? Lento para desenvolver, mais rápido para dar manutenção. O problema é ali, arrumei, já está funcionando. Patrão, já está funcionando. O patrão fica até mais feliz com você. O programa demorou um pouco, mas depois rodou, que foi uma beleza. Se fosse um programa compilado e distribuído em 50 máquinas, você ia ter que compilar e recopiar para as 50 máquinas. Como é um programa para web, você simplesmente faz um upload lá do arquivo que foi corrigido e todas as 50 máquinas vão estar acessando a internet, já vão estar todas com o programa arrumado. O chefe, que não entende muito de informática, vai ficar satisfeito, porque ele vai ver, ué, já arrumou? Que bom, então parabéns, você fez tudo rápido. Então pense nessa vantagem de se desenvolver em camadas, na questão da manutenção, que é muito mais fácil após o término do desenvolvimento. Né, professor? Vai dizer que isso é rápido, né? Atualizou 50 máquinas rapidinho. Rapidamente, né? O chefe... Bom, a gente falou de vantagens, mas também tem uma desvantagem, que segue aí o próximo slide. Então, a desvantagem é que essa programação em camadas é inapropriada para aplicações simples. Então, separar camadas para uma aplicação simples é uma tarefa muito custosa. Então, é o que a gente tinha comentado, né? A aplicação de programação em camadas são para aplicações de médio a grande porte, são aplicações empresariais. Como eu tenho um problema simples, como é o que a gente comentou na nossa aula, de entrar dois números, somar o 10 mais 20, somar o 30 e devolver, quer dizer, isso é uma aplicação simples. Não é necessária a divisão em camadas. Vai se gastar um tempo para se tentar e descobrir quais são essas camadas e tentar a organização dessas funcionalidades, né? Até mesmo, inclusive, nesse caso, não tem a necessidade de uma aplicação ou de uma camada de dados, visto que basta só uma operação de soma. No slide seguinte, mostra justamente um exemplo, em que o Marcelo até comentou um pouquinho, em que, uma atenção aí para vocês, que um sistema, para listar somente todos os telefones de um setor, não precisaria ser desenvolvido em camadas. Por quê? Porque para este caso aí, bastaria apenas um arquivo JSP. Ou seja, vamos listar aí quais são as pessoas, os telefones de todas as pessoas que trabalham no setor e pronto. Mas vai ter conexão com o banco. Não tem problema algum. Se for só isso, vocês poderiam estar fazendo ou um ou dois arquivos, que seja lá um Java que faça a conexão com o banco, retorne e apresente para o usuário. Isso é bastante simples. Então, nesses casos, não tem a necessidade de vocês fazerem uma programação de camada, porque tem toda uma estrutura a ser montada para um caso simples.
não é isso? Exatamente. E vamos colocar aqui, para a gente estar finalizando a aula, o exemplo do REST Web, restaurantes na web. Como é que você quebraria ele em camadas? Dica, lá no EAD, dica não, né? Já falei essa dica antes, né? Então é só informação novamente. Lá no site da EDCOM está o restweb.zip. Lá você pode pegar ele e ele já está dividido em camadas. Tem a classe de conexão, tem a classe de cadastro, só que está faltando algumas partes para você completar, como a gente deu o desafio na aula passada. Complete, peça-nos ajuda, estamos aqui para isso. Ok? Olha só o estudo de caso. REST-Web, aplicação que divulga restaurantes de uma região usando o paradigma de programação em camadas. Então vamos ver esse paradigma lá no nosso quadro virtual. Aqui você tem aí as 3 camadas. E aí olha como o REST-Web poderia estar funcionando. Ó. Faz de conta que você tem o cliente. Quem é o cliente? O cliente é o fulano, cicano, João, a Maria, que quer almoçar ou jantar e vai acessar o seu site procurando lá um restaurante da cidade. Então ele vai lá na cidade, no site, acessa, eu quero ir numa churrascaria, clica lá, churrascaria na cidade X. Aí ele vai acessar a churrascaria do João, da Maria, do José. Só que ele não vai acessar a churrascaria do Pedro, porque o Pedro não contratou o serviço, então o Pedro vai perder dinheiro aí, olha só. Que negócio lucrativo, que tal você fazer isso aí na sua cidade, hein? Aí o Pedro não vai, ele vai ter que pagar para você para poder aparecer também naquele ponte do momento, que é o seu site, que mostra lá os restaurantes. Esse é o cliente, o que quer acessar, que quer almoçar e quer procurar o restaurante mais perto da sua casa. E digita lá e vai encontrar mais próximo do bairro dele um restaurante. Agora temos os vendedores. Que vendedor é esse? Eu falei para você no caso, por exemplo, a churrascaria da Maria está aqui. Do João já está aqui. Vamos mostrar aqui, na verdade, estão aqui, ó. O restaurante da Maria está aqui, o do João já está cadastrado, o do Benedito também. Só que o do seu José não está cadastrado ainda. Porque o seu José não pagou ainda para você. Então você vai, não, o José liga, cara, eu estou sabendo que tem muitos concorrentes meus aí ganhando muito dinheiro aí, porque os clientes estão acessando o seu site e indo para os restaurantes dele. Eu gostaria também de que o meu site aparecesse aí. Aí você fala, não, nada que R$100 por mês não possa resolver. Né? Vem aqui, vou mandar um vendedor até a sua loja. Aí o vendedor chega lá com o seu notebook, aqui está. O vendedor chega com o seu notebook, conversa com o seu José. Seu José, não, tá aqui o dinheiro, vamos passar o cartão aí, vamos comprar um mês de assinatura aí para mim mostrar, para eu mostrar o meu site nesse seu site aí que está muito bom, para eu mostrar o meu restaurante no seu site. Aí o vendedor cadastra e usa as regras administrativas. Olha, um outro servidor, ó. Repare que aqui, esse servidor aqui, ele é um servidor específico só para o vendedor acessar. Fica seguro, né? Porque nenhum hacker tentando acessar regras de aplicação vai conseguir mexer nas regras administrativas, que está num outro servidor. A não ser que ele pegue o notebook com uma outra senha e acesse aqui esse servidor de regras administrativas. Então o vendedor fala, seu José, você me pagou? Eu vou cadastrar você no sistema. Usa as regras administrativas, pega o CEP dele, ó, pode ter uma outra base aqui, uma base de CEPs, de endereço. Pega o endereço certinho de onde é a churrascaria do seu José, cadastra no restaurante e aqui os clientes também que acessam podem ficar aqui. Pronto, seu José está cadastrado através desse conexão aqui, ó, através desse circuito, tá? Desse circuito aqui, notebook, regras administrativas, CEPs, restaurantes e clientes. Cadastrou. Agora um cliente vai do seu celular, ele está com muita fome e não tem tempo de ir até o seu computador, ele vai com o seu celular e liga, restaurantes mais perto do bairro X. Aí vai na regra de aplicação e olha lá, vai pegar no restaurantes e clientes e no CEP que ele está e vai achar o restaurante do José, que foi cadastrado via circuito administrativo, agora já está visto. Olha aí, José agora vai ganhar um cliente, porque o fulano do seu celular, via regras administrativas, acessou o site, acessou o banco de dados, e o banco de dados já continha o restaurante do José que foi cadastrado pelo vendedor. Então aqui é uma explicação bem interessante de como pode estar dividido o REST-Web, uma ideia lucrativa para você fazer aí, assim como existem muitas ideias. Pratique aí, e estamos na EAD para ajudar você com essa ideia, viu? Vamos programar. Professora? Excelente. Na sequência, só temos mais um slide aí, que os clientes acessam os servidores com regras de aplicação e os vendedores acessam o servidor com as regras administrativas. Na sequência, nós temos a síntese da aula,
que nós vimos a programação em camadas, que são a apresentação, a parte da aplicação e dos dados, bem como vimos as vantagens da reusabilidade, da segurança, da administração, né? Que é importante focar para cada uma dessas camadas. Exatamente. Da apresentação vai ser a interface, parte do banco de dados, né? A camada de dados é o banco de dados propriamente No outro dito. extremo. E no meio, a camada de negócio, para fazer esse meio de campo aí, né? É Pega verdade. os dados, joga para apresentação e vice-versa também. É. Pois é. Bom, mas eu tenho um recado, porque senão a parte, Finalizando a área. parte feminina do curso me mata. É. Bem, eu preciso mandar um alô para a Lady Diana, em Canindé, no Ceará, e para Andresa, em Mozarlândia, Goiás. É mesmo? Senão essa parte feminina do curso me mata. É. Não acostuma não, hein, gente? Então a gente vai ficar aqui falando o nome de todo mundo. Mas mesmo assim, um abraço a todos vocês, viu? E estudem, galera. E até a próxima aula, É. tá? Boa noite.